Diferente não. Apocalipse capítulo 16, versículos 8 a 12. E o quarto anjo derramou o seu cálice sobre o sol, e foi-lhe dado o poder de afligir os homens com ardor e fogo. E os homens se abrasaram com um calor devorante, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Derramou igualmente o quinto anjo o seu cálice sobre o trono da besta, e o seu reino se tornou tenebroso, e os homens roeram as línguas de dor, e blasfemaram o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não fizeram penitência das suas obras. E derramou o sexto anjo o seu cálice sobre aquele grande rio Eufrates, e secou suas águas, para que se aparelhasse o caminho para os reis do ocidente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De novo então. E derramou o sexto anjo o seu cálice sobre aquele grande rio Eufrates, e secou as suas águas, para que se aparelhasse o caminho para os reis do Oriente. A última chance de conversão. E o quarto anjo derramou o seu cálice sobre o sol, e foi-lhe dado o poder de afligir os homens com ardor e fogo. Toda a ira do Senhor se abate sobre a terra, como havia sido anunciado por Jesus e pelos profetas, como se tinha anunciado nas aparições reconhecidas pela Santa Igreja. Eis que os castigos se aproximam sobre a terra. Será castigado todos os adoradores do demônio, os adoradores da besta, os adoradores do anticristo, aqueles que colocaram o demônio nos altares e seus corações corrompidos, aqueles que idolatraram o falso profeta. A ira do Senhor se abaterá sobre todos eles, mas poupará aqueles que são fiéis ao Senhor, que não aceitaram a besta nem sua marca, e que assim receberão a marca de Deus. E os homens se abrasaram com um calor devorante, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Mesmo diante de todos os castigos, eles não se arrependem. Mesmo diante das pragas mais terríveis, eles não se arrependem. Mesmo diante da poderosa ira de Deus, eles não se arrependem. Ao contrário, eles blasfemam contra Deus, culpando o Senhor pelos males que se abatem contra eles. Estão voluntariamente endemoniados, com o coração tomado pelo amargo do inferno, com sua alma vendida ao diabo. Mesmo diante do poder de Deus e da sua justiça, eles não vão se arrepender. Derramou igualmente o quinto anjo seu cálice sobre o trono da besta, e o seu reino tornou-se tenebroso, e os homens roeram as línguas de dor. E blasfemaram o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não fizeram penitência das suas obras. Derramou o sexto anjo seu cálice sobre aquele grande rio Eufrates, e secou as suas águas, para que se aparelhasse o caminho para os reis do Oriente. E o castigo se tornou mais intenso. O reino da besta se mostrou como realmente era, perseguindo agora os que tinham se aliado a ela. As dores das feridas pelos justos castigos os corroeram, e eles roem suas línguas de dor. E ainda agora eles blasfemam. Ao invés de se ajoelharem, erguerem as mãos para o céu e pedirem perdão, eles elevam os punhos para o alto, blasfemando contra Deus. Não se arrependem, não fazem penitência, não pedem perdão, ao contrário, blasfemam e culpam a Deus por todas as dores que estão passando, como se o Senhor fosse injusto e eles estivessem certos. Agora as águas dos rios secarão, e mesmo assim aqueles que aceitaram a marca da besta continuarão como impenitentes finais, direto para o seu destino, a vida eterna no inferno. Tenhamos cuidado, resistamos contra a marca da besta. Será preferível perder a essa vida do que receber a marca da besta e começar a morrer em vida, sofrendo todos os castigos de Deus. Será preferível morrer do que renegar a nosso Senhor Jesus Cristo e, assim fazendo, ter tirado o nosso nome do livro da vida do Cordeiro. Resistamos. Mesmo quando parecer impossível, saiba que Deus está conosco e é o Deus do impossível. Ele nos protegerá e nos guardará de todas as pragas, doenças e dores que estão reservadas para os ímpios, nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não se arrependem, não pedem perdão.
Olha que lá em Nínive passou o profeta dizendo que em 40 dias a cidade seria destruída, não estava acontecendo nada ainda, ia ser suficiente para eles se vestirem de sacos, colocarem cinza sobre a cabeça e fazerem penitência e jejum. Aqui não. Aqui já estão vendo o poder de Deus, estão sendo castigados. Obviamente eles não têm poder nenhum contra Deus. Obviamente a besta não está protegendo absolutamente ninguém. Quem falou que o demônio ia fazer isso, certo? E no entanto não se arrependem. É isso. Você vai ver muita gente assim, impenitente, final ímpia, iníqua, nós já estamos vendo. E vamos ver muito mais, gente que não quer saber, gente que não se arrepende, vai abrir a boca para blasfemar contra Deus, não para pedir perdão. Por isso que eu falo para você, quando você abrir a porta, depois dos 3 dias de escuridão, no 4º dia, não tenha dó, não tenha dó de ninguém. Isso aí é blasfemar contra o Senhor, entendeu? Isso é blasfêmia. Você não pode ter dó. Porque simplesmente quem estiver estirado no chão lá, simplesmente mereceu. Ou aqueles que eram justos e foram pegos aí no caminho, Jesus disse que serão recebidos como mártires no céu, estão muito melhor que nós. E os outros estão bem pior também, porque já estão no inferno. A gente não questiona, a gente não tem tempo nem para isso, tem só que enterrar os mortos mesmo. E organizar rapidamente a sociedade onde você vive aí, para vocês poderem sobreviver depois de toda a destruição que vai ter. E eu estou contando que as pessoas, né, que são igreja doméstica, nós que somos igreja católica apostólica romana nas casas, eu estou contando que o Senhor vai escalar a gente para ajudar essa organização até mesmo espiritual. Ou você acha que você está batendo um monte de informação aqui todo dia só porque é bonito o professor falar? Não. Então é assim não. Está formando você para você poder resistir nesses tempos que são os últimos. E atuar bem no meio aí do tufão, bem no olho do furacão, bem no meio desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Então, coragem, o Senhor está conosco, Ele é conosco, está conosco e há de nos proteger daqueles que forem verdadeiramente fiéis.